E você é adepta do método Montessori, que hoje se fala bastante sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, pra quem não sabe também, o que é o método Montessori e como que a gente pode incluir isso na educação dos nossos filhos. Sim, muito bom. Quando eu tinha o meu menino com 1 ano, mais ou menos, acho que no tamanho que tá a sua, né? Uhum. Eu tava lavando louça e ele tava no cadeirão de alimentação, assim. E ele começou a ficar doido com aquela água caindo, assim. Ele gritava, apontando assim pra água. Eu olhei pra ele, olhava pra água. O que você quer? Aí tentei uma coisa ou outra. Você quer lavar louça? Peguei ele, aproximei da pia. Ele, tipo, é isso mesmo. Todo feliz, né? Aí eu coloquei ele em pezinho ali, né? Apoiado na pia. Sentei na banqueta pra fazer de apoio, assim, pra. E ele ficou ali mexendo na água. Aí botei uma bacia pra poder fechar a torneira, não deixar a água corrente, né? E ele ficou um tempão. Tirei as coisas que quebravam e fiquei observando. E eu fiquei chocada, porque assim, eu tinha ouvido falar que as crianças pequenas não tinham muito poder de concentração. E aquele menino ficou ali, ó, um tempão. Assim, passou de meia hora. Eu fiquei interessada naquilo. Tirei uma foto, na época postei no Orkut, só revelando a idade. E ainda falei assim: esse aqui, ó, já tá aprendendo desde cedo lavar a louça, né? Quem casar com ele vai se dar bem. Brinquei. E alguém comentou nessa foto: você sabia que isso é vida prática de Montessori? Falei, é o quê? Monte o quê? O que é isso? Não sabia nem o que era. Né? E aí fui pesquisar. E aí descobri que Maria Montessori, tem as duas pronúncias, né? Foi uma médica italiana, que teria 151, acho, agora, se estivesse viva, então, né, no século passado. E ela, como médica, primeiro trabalhou com crianças especiais, que na época eram tidas como, assim, apartadas mesmo da sociedade, não vão ser mais nada, excluídas. E ela começou a trabalhar com essas crianças e conseguiu que essas crianças aprendessem. Algumas aprenderam a ler, algumas começaram a fazer testes, tinham aqueles testes, né, de tipo, que a gente avalia o ensino básico, avalia o ensino médio, né? E essas crianças começaram a se destacar. E eram consideradas estúpidas, né, na época, tinham termos horrorosos, assim, sabe? E aí o mundo voltou para essa mulher, o que ela está fazendo? E ela também falou, gente, e se eu criar um método que possa ser para qualquer criança? Né? Então ela fez pedagogia também. Por isso que a psicopedagogia ou a neuroeducação, Montessori já fez isso lá atrás, sabe? Assim, como médica e pedagoga. E desenvolveu um método escolar, né? Com base no quê? Não foi um método que tentou se adaptar à criança. Foi com base na observação da criança. O que a criança faz? O que ela precisa fazer para se desenvolver? Quais são os interesses dela? E a partir disso, ela foi desenvolvendo um método. Então, hoje a gente tem o método escolar montessoriano, que existem algumas escolas montessorianas, mas a gente tem a filosofia de Maria Montessori, que pode ser vivida por qualquer pessoa na sua vida, na sua casa, na sua, né, relação com a criança. E que eu dissemino muito e que mudou completamente a minha vida. Então, nesse momento, quando eu descobri o que era, eu fiquei encantada. E a minha sensação foi, tudo que eu achava que era educar, na verdade, era adestrar. Fez o que eu acho certo? Parabéns, filho! Mamãe está muito feliz com você. Não fez o que eu acho certo? Não. Assim, não. Isso é adestrar, não é educar. Eu não sabia também, eu achava que era educar. Mas Montessori me mostrou que a educação era de dentro para fora. Era entender as necessidades daquele ser naquela etapa da evolução. Né, do cérebro dele, da maturidade cognitiva cerebral, né, neurológica, o que está acontecendo, o que ele precisa. Por que ele está repetindo isso 200 vezes? Porque ele precisa. Ele não está com foco no resultado externo, ele está construindo uma ordem interna. Sabe? Então, se ele precisa agora, né, agradecer a alguém, ele precisa entender por que ele precisa agradecer a alguém. Não é só porque eu estou mandando. Não é agradece a alguém que eu te dou isso aqui que você quer. Isso é adestramento. Ele precisa entender. Então, eu vou contar uma historinha para ele entender que quando a gente agradece, fala por favor, com licença, obrigado, a gente tem as portas abertas, a gente é mais, né, bem visto, bem quisto na vida. Isso é importante também. E também quando as pessoas fazem isso com a gente fica, né, feliz, a gente se sente amado, respeitado, é tão bom.
Então ele entendeu um conceito de respeito, de relações humanas, sociais. Isso é educar. Ele entendeu, por isso faz. E por meio de uma historinha, que é o lúdico, que é como a criança entende, não uma palestrinha, um sermão. Então, a Montessori foi me mostrando que pedir que uma criança ficasse quieta, senta aqui e fica quietinha. Eu estava falando para o sistema inteiro dela, não se desenvolva. Porque a criança precisa do movimento para se desenvolver. Não precisa ser um movimento desordenado, gritando e correndo num ambiente que não é para ter isso. Mas se eu vou para um ambiente que não pode ter grito e correria, então eu levo para a criança um quebra-cabeça, um bloco de montar, alguma coisa, porque eu sei que ela precisa do movimento. Naquelas 2 horas que eu preciso estar naquele ambiente. Então eu faço pedidos possíveis para minha criança e não pedidos impossíveis. Porque se eu faço pedidos impossíveis, ela vai ser desobediente, não porque ela quer, porque grita dentro dela uma necessidade que é compatível com esse período sensível. Montessori fala dos períodos sensíveis. Período sensível do desenvolvimento motor. Então, tudo isso que Montessori foi me mostrando. Assim. Então, eu me lembro quando eu estava lendo o livro A Criança, dela, né? E o meu filho tinha 1 ano e meio. Ele já andava, a gente morava em apartamento, em Vitória. Então eu ia na padaria, falei, já aproveito, vou dar uma passeada com ele, porque não saiu hoje, tal. Peguei na mãozinha dele e fui. Gente, o que era para ser 15 minutos chegar até a padaria, que era perto, assim, né, tranquilo, virou 45. Porque ele parou para ver a formiga, ele parou para mexer no tronco da árvore, ele parou para pegar a pedrinha e guardar a pedrinha, ele parou pra... Aí ele viu um degrau, ele sentou no degrau, ficou descansando, como se tivesse... Daí ele foi, aí pisou não sei no que, aí mexeu na pedrinha, aí olhou no tronquinho, aí olhou na formiga, daí olhou não sei o que. Eu já estava de saco cheio. 45 minutos pro negócio que era 15, ir lá comprar o pão e voltar. Quando eu cheguei em casa, cheguei reclamando. Falei, nossa, tá difícil sair com esse menino, gente do céu. Aí meu marido falou, eu não tenho paciência não, já pego logo no colo e já levo. Eu, hein? Tal. Nesse dia, eu continuo lendo o livro A Criança, estava escrito assim, faltou escrever Isa. Era algo mais veio do céu para dizer que... assim, exato, quase eis-me aqui o anjo do Senhor. Se você sai para passear com uma criança, né, nada mais justo do que ela determine o ritmo do passeio. Porque assim, você já está cansada de tanto passear, mas talvez seja a primeira vez que uma criança de 1 ano e meio possa ir ao encontro daquilo que lhe enche os olhos. Porque até então ela era uma criança inerte no colo de um adulto. Então os olhos viam e o corpo ainda não respondia para levá-la até aquilo que tinha chamado a sua atenção. Talvez essa seja a primeira vez que aquela formiguinha que o Petro saiu correndo para olhar, né, ele tenha tido a chance de fazer isso. E eu assim, meu Deus, é verdade, faz sentido, sabe? Então, o adulto, ele só tem que fazer o cuidado de não deixar a criança correr riscos. Né, mais sérios, mais graves. Não o risco de ralar um joelho, que esse também é importante. Né? Mas um atropelamento, uma coisa, uma segurança pública, igual a gente vive aqui de sequestro, Deus nos livre e tal. O resto, deixa a criança viver o momento do passeio dela. Fica quietinha, só observa. Sabe? Tem uma amiga que fala assim, fica quietinha pra eu gostar do você. Acho que meu filho tava falando isso pra minha mãe, fica quietinha pra eu gostar do você. E eu falando, e eu querendo ir rápido, e eu, tá bom, né? Já viu, né? Podemos ir, né? Então, Montessori, nunca mais eu passei igual depois desse dia, sabe? Montessori trouxe essa consciência sobre a vida realmente da criança, sabe? Para mim. Por isso que ela é hoje um pilar do meu trabalho, assim, sabe? Eu não consigo disseminar a educação de verdade, como eu acredito hoje, sem falar de Montessori. Tá falando, a minha filha agora tá com mania de, ela bebe água no canudinho, ela sempre bebeu água no canudinho, tá? Agora ela tá, bebe e cospe e acha graça, né? E ela se molhando inteira, eu falo, gente, como que eu brinco com essa criança? Ela rachando o bico, se molhando e me olhando, assim, ainda fazendo, tipo... Eu, meu Deus, ficando ensopada, assim, eu, meu Deus, menina. E achando a maior graça, a maior sensação, né? Tipo, pra ela aquilo era brincadeira. Eu, ai, gente. E assim, né? Se a gente olhar e falar, ela descobriu algo, né? Ela descobriu que ela põe água na boca e tal, põe pra e fora. que isso molha, e nossa, e dá uma sensação diferente quando molha. Então, por que não permitir essa exploração? Então, ao invés de deixar fazer isso, por exemplo, com uma roupa chique na sala, eu boto qualquer roupa no banheiro. Vai lá no box fazer isso, então bora explorar isso. E quanto tempo ela vai querer ficar explorando isso?
Alguns tempos, alguns meses, talvez, não sei, talvez menos. Semanas, talvez dias. E pronto, passou essa fase, passou esse interesse, já explorou, já entendeu. E eu não interrompi um aprendizado da criança. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.